Caro, caro. Olá galera, Daniel Munduruku na área mais uma vez para mais uma dica de leitura. E minha dica de leitura dessa vez vai ser um livro que eu considero uma preciosidade, porque é um livro histórico, é um livro que fala de oralidade, é um livro que nos remete um pouco às lutas de resistência que nossos povos indígenas têm tido ao longo da sua trajetória histórica, sabe? E é um livro escrito por uma jovem extremamente competente, extremamente bem preparada, né? E que tem feito muita diferença ao apresentar não apenas a história do seu povo, né, mas também trazendo à baila o papel das mulheres na manutenção, né, de uma memória oral e de uma memória ancestral para a sociedade brasileira. Tem trazido esses trabalhos, né, sobretudo feito pelas mulheres, né, para nos lembrar justamente, né, da feminilidade, do feminino da terra, né, da nossa grande mãe, né? E eu estou aqui falando justamente da Aline Rochedo Pachamama, essa grande intelectual, mas grande empresária também, né? Porque ela mesma criou a sua editora Pachamama, né? Essa editora Pachamama que é fruto do seu trabalho, e que, vocês sabem, uma das coisas que nós indígenas temos tido que fazer é justamente criar os nossos próprios espaços de fala, né? Nossos próprios espaços para nos comunicarmos. E nesse sentido, Pachamama, Aline, tem feito, né, esse esforço tremendo, né, porque é sempre um esforço tremendo, para fazer com que a memória do seu povo, os Puri da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira, seja mantida, que essa memória sobreviva, que essa memória esteja ativa e atuante dentro de uma sociedade que foi educada para esquecer. Foi educada para esquecer quem nós somos, né? Foi educada para apagar a imagem e a oralidade da sua própria identidade nacional. O livro a que eu me refiro é esse aqui, Boassé Oxô, que é um livro pequenininho, né? Um livro muito fácil de manusear, fácil de carregar para os lugares. O Boassé Oxô, ele tem como subtítulo A História Está na Terra, Narrativas e Memória do Povo Puri da Serra da Mantiqueira. Como eu disse, é publicado pela própria Pachamama Editora e, é claro, é um livro que está presente, ele está disponível para ser adquirido também na nossa livraria Maracá, né? Então fique à vontade para ir até lá. Eu vou me atrever a ler um pequeno trecho desse livro para vocês perceberem como é a luta desse povo Puri através da Aline. O povo Puri tem procurado preservar esse seu sentido de pertencimento, né? Esse seu sentido de estar no lugar ancestral, né? E a Aline, ela tem muito essa delicadeza, todo o trabalho dela tem sido no sentido de manter essa oralidade ou a memória oral, né, dessas populações, ainda que através do instrumento, né, de uma plataforma como é o livro, né? E diz assim, ó: a palavra tem alma, ou melhor, diz assim: a palavra tem a alma de quem fala e escreve. E eu ouso escrever por isso, e ouço por isso, para que minha alma pulsante movimente palavras, para que a história do meu povo esteja pulsando na terra e na história, e para propor reflexão
sobre a construção ilícita de memórias e verdades. Na Mantiqueira, algumas pessoas presas a esses documentos que apenas reforçam a violência do apagamento insistem em dizer que o povo puri está extinto. Tal processo de invisibilidade e apagamento histórico ocorre com vários povos. Por isso é lúcido sinalizar que não temos uma história brasileira em nosso currículo, se olharmos por esse ângulo. O conceito de violência simbólica, com base em processos dominadores, denomina sistemas simbólicos em que o poder sobre o outro edifica e revela-se. A oralidade possibilita valorizar a sensibilidade histórica, sinalizando a interpretação da emoção, da felicidade, do medo, da rejeição, dentre outros sentidos que estruturam a vida cotidiana. Rejeição ou aceitação de sua ancestralidade estão, em alguns casos, na memória da infância e nos sentimentos que emergem dessas lembranças, como nos fala emocionada, como na fala emocionada do senhor Francisco Donizete. Abre aspas. Quando eu era criança, lembro que na ponte sobre o rio que separa a Vila da Fumaça, era bem próximo esse riozinho, apenas 1 quilômetro da cidade, era gravado no cimento de armação dessa ponte os dizeres: Ribeirão dos Índios, divisa das terras indígenas. E por isso o pessoal de Falcão chamava a gente de índio. E eles passavam por essa ponte todos os dias. Então quem morava do lado direito do rio era índio. E éramos nós, fumacenses. Eles diziam que eram melhores do que nós éramos índios. Especialmente em relação às mulheres, porque nós, homens, não ligávamos muito. Elas batiam boca dizendo: vocês são tudo índio. Era depreciativo ser chamado de índio. Fecha aspas. E daí vai, né? Como eu falei, é um livro que traz assim essa memória das palavras. E essa memória das palavras é muito importante para a gente ir construindo, né, a nossa ideia de pertencimento. Gente, então, aqui está mais uma dica de leitura para vocês. Quiserem conhecer um pouco o povo Puri, que é o povo que a nossa querida Aline Pachamama pertence, e do qual ela está fazendo um trabalho maravilhoso, criando centros de memória, né, criando produtos ligados a essa cultura. E eu sugiro a vocês que conheçam a editora Pachamama, os seus trabalhos maravilhosos, né, as bonecas que elas fazem, para que vocês também possam contribuir para a manutenção dessa memória viva. Isso sim é ser Brasil, tá certo? Então, fica a dica, um abraço, até a próxima.